Todas, muito boa tarde. Quem está falando aqui é o professor Ricardo Lobato, CEO e analista-chefe da Equilibrium Consultoria. Hoje é o comentário curto sobre a Coreia do Norte, intitulado Coreia do Norte, mais guerra. Para aqueles que não estão familiarizados com os comentários do analista-chefe, é um momento, a ideia é que isso daqui dure no máximo uns 15 minutos, onde eu trago algumas atualidades de geopolítica, às vezes é um panorama geral, às vezes é um tema específico, como é o caso do dia de hoje, onde a gente vai falar um pouco sobre a Coreia do Norte. Eu sei que tem muita gente me pedindo para falar sobre essa contenda entre Taiwan e a China continental, essa visita da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, a Nancy Pelosi, a Taiwan, mas isso vai ser objeto de algumas análises daqui para frente, então fiquem antenados nos canais da Equilíbrio. Se você ainda não é assinante da nossa newsletter, se inscreva, vai estar bem aqui assim em cima, se você está assistindo pelo Instagram, ele fica no nosso link na bio. Se você está assistindo pelo YouTube, é só você olhar a página principal do nosso canal da Equilíbrio, que todas as informações, tanto para se inscrever na newsletter, é um link bem simples, assim, são só colocar nome e e-mail, quanto para se inscrever nos demais canais, todas as informações estão nesses lugares que eu falei. Não deixe, se estiver olhando pelo Instagram ainda, não é inscrito no canal da Equilibrium _cap, CAP, não deixa de se inscrever e também se inscreva no canal da Equilibrium no YouTube. E não se esquece, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades que a gente traz para vocês. Sobre o comentário em si, Coreia do Norte, aquele país que chama a atenção de todo mundo. Se você viu televisão, rádio, notícias no celular, aqui no próprio Instagram ou então no próprio YouTube, nos últimos 15 dias, viu que a Coreia do Norte também voltou a ser notícia. Mas vamos recapitular um pouco. O país mais fechado do mundo, uma, entre aspas, ditadura comunista. Eu sempre coloco entre aspas ao falar de ditaduras, porque para aqueles que estudam ciência política, o termo tem uns outros significados, então eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Só uma observação aqui, uma pausa bem curta. Tudo que eu falar aqui assim, a gente tem no Equilíbrio como máxima não defender lado X ou Y. Tanto que o nosso lema é os fatos e seus porquês. A gente dá o fato e explora o que tem por trás. Então tudo que eu falar aqui, por favor, entendam nesse sentido. Retomando, Coreia do Norte. Esse país fechado, de divisa com o Sul, oficialmente em guerra desde 1940, desde 1950, a Guerra da Coreia ela dura propriamente de 50 a 53, mas foi assinado um cessar-fogo, nunca foi assinado uma paz, de fato. Não houve um tratado de paz para o fim dessa guerra. O que acontece que a gente pode ver hoje em dia, a gente tem que recapitular um pouco e voltar justamente para a própria guerra. Quando a Coreia do Norte, quando a Península Coreana, né, ela é dividida entre soviéticos e americanos, a Coreia ela foi ocupada pelo Japão por quase 50 anos, ali assim, desde o final do século XIX, até a capitulação definitiva do Japão em 2 de setembro de 1945, quando acaba de fato a Segunda Guerra no mundo todo. Inicia-se, né, a discussão de quando começa a Guerra Fria propriamente, vai longe, mas vamos adotar aqui que no dia seguinte ao fim da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética já se colocam em lados rivais do tabuleiro geopolítico mundial. Península Coreana ela é então dividida, ficando como norte comunista, aliado à então União Soviética, e o sul capitalista, aliado aos Estados Unidos. Em 1950, ou seja, somente 5 anos após o fim dessa guerra, o norte, tentando unificar a Península Coreana, invade o sul, e é esse período todo que se estende até 1953, com avanços e retiradas. A China, as Nações Unidas primeiro entram no meio, os Estados Unidos entram, tem o famoso desembarque do general MacArthur na Baía de Incheon, depois ele empurra as tropas norte-coreanas de volta pelo paralelo 38, que é a fronteira formal entre os países, até a Coreia do Norte, mas ele avança, ele empurra até a fronteira com a China, e é quando tem aquela famosa frase do Mao Tse-tung, que é quando a China vermelha, que tinha acabado de ficar comunista no ano anterior, em 49, que o Partido Comunista Chinês, o PCC, chega ao poder na China,
Mao Tse Tung, ele fala assim: eu não vou admitir que ameacem a integridade territorial da China. Eu vou mandar 100 mil homens em apoio ao Kim Il-sung, que é o pai fundador da Coreia do Norte, avô do atual representante norte-coreano, o Kim Jong-un. O grande Kim, como ele é chamado. Mao Tse Tung manda 100 mil homens e fala: eu vou mandar 100 mil. Ele tinha um exército na época de aproximadamente 4, 5 milhões de homens. Ele fala assim: eu vou mandar 100, leva de 100 mil em 100 mil, até não ter mais exército. E essa contenda fica tropas das Nações Unidas capitaneadas pelos Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro, com assistência logística da União Soviética, inclusive com a participação de alguns pilotos de caça soviéticos nos embates aéreos. Por que eu trouxe essa historinha rápida da Guerra da Coreia para esse comentário aqui de hoje? Porque se vocês recapitularem comigo, eu mencionei que as tropas da ONU, capitaneadas pelos Estados Unidos, avançaram pela Coreia do Norte inteira, conseguiram empurrar as tropas norte-coreanas pela fronteira, entre norte e sul, paralelo 38, avançaram e tudo empurraram até a China. Ou seja, a Península Coreana inteira, que já vinha do rescaldo da Segunda Guerra, ainda não tinha tido tempo de se reconstruir como um todo, viu a guerra e foi devastada. Na mentalidade norte-coreana, alimentada por mais de 70 anos de propaganda, isso é muito forte. E qual que é o principal aqui? O que ficou disso tudo? Ficou na cabeça da família Kim, que lá eles são uma sucessão familiar. Veio primeiro o Kim Il-sung, depois o Kim Jong-il, filho do Kim Il-sung, e agora o Kim Jong-un, neto do Kim Il-sung. Eles juraram que nunca mais a Coreia do Norte seria invadida. E isso começou uma obsessão nuclear da família Kim. Lembrando, Estados Unidos foi o primeiro a deter a bomba atômica, o artefato nuclear, existem N nomes que a gente pode chamar, vamos adotar aqui para esse comentário o nome bomba atômica. Em 1945, tendo lançado duas ogivas nucleares no Japão. Em 1949, a União Soviética obtém a bomba atômica e depois sucedido de Inglaterra, França, China, vários países ao longo da década de 50 e 60. A Coreia do Norte, ela viu na arma nuclear a única chance de não ter seu país nunca mais invadido e a terra arrasada, como foi o caso. Porque a bomba atômica, ela curiosamente, uma vez eu conversando com um professor da Universidade de Cambridge, ele falou uma coisa muito interessante. Na história humana sempre criam-se artefatos para serem usados. O gás ele foi criado e foi extremamente utilizado. A gente pode falar desde a antiguidade, mas o caso mais clássico é Primeira Guerra Mundial e alguns casos na Guerra Civil Espanhola, vários outros artefatos. Enquanto que a bomba atômica ela é uma arma de dissuasão. Ela foi feita para não ser usada. Ainda mais quando vários países têm acesso àquilo que na geopolítica a gente chama de clube nuclear. Se muita gente tem a bomba atômica, a consequência máxima é a aniquilação de todos da espécie humana, então ninguém quer chegar nesse ponto. Se vocês querem saber um pouco mais da aplicação disso no caso da Rússia, recomendo assistam os vídeos no nosso canal no YouTube sobre Rússia Moderna. Inclusive o nosso curso está disponível, está com valor promocional atualmente, que lá eu explico tudinho como é que funciona a Rússia e o artefato nuclear diante de toda essa escalada de tensões que culminou com o conflito na Ucrânia e logo nos primeiros dias do conflito sobre a situação que foi colocada na mesa do alerta nuclear. Mas retomando aqui, os Kim juraram que eles teriam uma bomba atômica, barganharam com os soviéticos que não forneceram a chave da bomba atômica, mas ajudaram a Coreia do Norte a desenvolver um programa nuclear para fins pacíficos, de energia nuclear, como tem o Brasil, como tem os Estados Unidos, como tem a Rússia, como tem largamente a França, o Japão e diversos outros países. E assim começou. Só que nos anos 1980, 90, em um acordo até hoje muito mal explicado com o Paquistão, que também é um detentor de artefatos nucleares, a Coreia do Norte começou a desenvolver o seu programa nuclear com fins militares. É aí que começa toda a situação que nós temos hoje em dia, quando se fala da ameaça nuclear dos Kims. Algo que começa na década de 50 com o Kim Il-sung, mas ele vai ser desenvolvido mesmo a partir dos anos 80, principalmente dos anos 90, com o Kim Jong-il e mais depois que ele assume o poder na Coreia do Norte.
O que acontece é que, quando ele começa a desenvolver o programa nuclear norte-coreano para fins militares, entra propriamente a geopolítica, que é quando a gente estava naquele sentido de mundo unipolar, acabou a Guerra Fria, não tem mais motivos para nos preocuparmos, vai reinar uma ordem de paz, é o que o Fukuyama chama de fim da história, só que como nós vemos todos hoje em dia, 30 anos depois, não é exatamente isso o que aconteceu. E a Coreia do Norte ela acelera o desenvolvimento do seu programa nuclear. Então o que vai acontecer é que já depois da morte do Kim Jong-il, quando o seu filho e atual mandatário norte-coreano, o Kim Jong-un, assume, ele alavanca ainda mais esse programa, conseguindo duas coisas, porque para um programa nuclear dar certo mesmo e ter capacidade bélica, é preciso duas coisas. Um é o mais óbvio, que é o artefato nuclear em si militarizado, né? Ou seja, a bomba. E o segundo é um mecanismo capaz de lançar essa bomba. Porque na Segunda Guerra foi simplesmente o avião que soltou as bombas sobre o Japão. Mas depois disso o mundo avançou, a tecnologia de foguetes, que também propiciou com fins pacíficos que o homem chegasse ao espaço, posteriormente à Lua, e agora está sendo novamente retomada com fins de chegada a Marte, ela também tem a aplicação de fins militares. Se você consegue levar um indivíduo ao espaço num foguete, esse foguete pode ser muito bem adaptado para ser um míssil intercontinental. E é o que a Coreia do Norte tem buscado. Fato é que, atualmente, a Coreia do Norte ela já detém esses dois tipos de tecnologia. Ela tem a bomba e ela tem o artefato, o capaz de lançar essa bomba, inclusive fazendo com que chegue ao solo americano continental, não apenas às ilhas do Havaí ou ao Alasca, mas aos Estados Unidos propriamente, que é aquilo que os norte-coreanos chamam de grande vilão, grande satã, palavras da Coreia do Norte. Aí vocês viram para mim, professor, obrigado, mas e onde que entra o agora? Vai ter guerra ou não vai? Nós na Equilíbrio não trabalhamos com uma ameaça agora, mas é preciso entender um ponto muito significativo que precisou de toda essa reconstrução histórica. Nos últimos 2 meses, nos últimos 6 meses, vamos retroceder um pouco mais, a gente viu algo que era impensável voltar a acontecer, que nós na Equilíbrio já havíamos trabalhado com essa hipótese, que era um conflito armado em solo europeu entre 2 países. Não apenas uma guerra civil ou um ataque terrorista, mas um conflito nos moldes clássicos. Temos o conflito na Ucrânia atualmente. Temos todas as tensões que eu mencionei no início desse vídeo sobre Taiwan e China continental. Mas o que ocorre é que a Coreia do Sul, ela, desde 2022, desde maio de 2022, para ser mais exato, ela passou a ter um novo presidente, o Yoon Suk Yeol. O Yoon Suk Yeol, ele é um político considerado da direita, e ele tem uma política de maior confrontação com a Coreia do Norte. Ele é ex-procurador-geral da Coreia do Sul e ele próprio se diz, e na sua campanha foi Coreia do Sul primeiro, algo muito parecido com o slogan do ex-presidente norte-americano Donald Trump sobre America First, né, América primeiro. E ele se coloca como um alinhado de primeira linha dos Estados Unidos, que possuem aproximadamente 28, 30 mil tropas em solo sul-coreano. O que ele tem feito é algo que vai na contramão dos esforços do ex-presidente que deixou o mandato esse ano, o Moon Jae-in. O Moon Jae-in era filho de refugiados norte-coreanos, mas ele era um político mais apaziguador. Ele não pensou em tirar as tropas norte-americanas da Coreia do Sul, isso daí é uma discussão que vai muito longe, porque há na ciência política e principalmente na análise de risco político, aqueles que trabalham com a ideia que no dia seguinte que as tropas americanas saírem da Península Coreana, o norte invada. Eu não vou nessa profundidade. Mas fato é que o Moon Jae-in, quando ele era presidente, ele tentava fazer o contrário. Ele tentava, olha, vocês já estão aqui, não vamos tentar remodelar isso, mas vamos tentar ter uma política maior de apaziguamento com a Coreia do Norte. Ele foi o primeiro líder a se encontrar justamente na fronteira, no paralelo 38, que divide as duas Coreias, com o Kim Jong-un, e a relação estava melhorando. Começou a ser permitido algo que era impensável há algum tempo atrás,
que era uma coisa muito comum quando a Alemanha era dividida, que famílias da Alemanha Ocidental, que era então capitalista, visitassem a Alemanha Oriental, socialista, passando pelo muro ou então pela larga fronteira entre as duas Alemanhas. O Moon Jae-in e o Kim Jong-un tinham negociado isso, que famílias do Sul pudessem visitar seus parentes do Norte, que haviam sido separados por mais de 70 anos desde o início do conflito. Essa situação mudou agora. E essa situação ela se relaciona com a mudança do eixo de poder no Indo-Pacífico. É uma realidade hoje, 6 de agosto de 2022. É uma realidade. O mundo mudou. O mundo mudou. O que a gente está experimentando, experienciando, se alguns quiserem falar, tem gente que gosta de dizer desse jeito, eu acho interessante no meio de trabalho, já ouvi essa expressão, essas experiências, né? Estamos experienciando um mundo novo, é que a geopolítica, se o mundo é alguma coisa hoje, ele não, eu não sei, mas se ele não é mais unipolar. O mundo definitivamente não experimenta mais a unipolaridade de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, a unipolaridade que nós tínhamos até a crise do subprime de 2008. E o Indo-Pacífico está no core dessa região. Toda essa ligação entre Ásia e Europa, vamos chamar de Europa mais, porque a Europa é uma massa continental, né? Assim, a gente pode sair, vai andar muito, vai, mas alguém pode sair de Pequim e chegar até Paris ou Lisboa caminhando por toda a massa da Eurásia. Esse está sendo o core da geopolítica atual. E vocês percebem que eu falei de Europa e Ásia. Estados Unidos não entram nisso. Os Estados Unidos, como até então a maior potência militar e também a maior potência econômica, está em verde de ser superado. Então o que nós vemos é, nesse esteio que está começando a ter um vácuo de poder com saída do Oriente Médio, principalmente o fim das guerras do Iraque, da mais longa guerra americana, a guerra do Afeganistão, que vai completar um ano agora em agosto. Vamos ter um comentário do nosso analista de Oriente Médio, professor Bruno Melo, sobre isso em breve aqui nos nossos canais da Equilibrium também. Mas com essas saídas começa a se ter um vácuo de poder, que começa a ser preenchido por outras potências. É aquele famoso ditado do que se tem dos reis anglo-saxões. The king is dead, long live the king. O rei está morto, longa vida ao rei. Na sequência já tem uma substituição. Então o que nós estamos vendo agora na Península Coreana é que, nesse intrincado jogo de poder e percebendo esse confronto que voltou a ter novamente, o Norte, só que muito mais poderoso do que anos atrás, não somente militar, mas politicamente, porque ele conta com dois aliados extremamente fortes, que são Rússia e China, consegue competir e consegue voltar a fazer ameaças, mas mostrar as suas cartas nesse tabuleiro do jogo de poder mundial. Eu vou ficar por aqui hoje, me alonguei um pouco mais do que era desejado no início do vídeo, espero que vocês gostem. Qualquer outra dúvida ou comentário, não deixem de escrever aqui embaixo, ou seja no Instagram ou no YouTube. Podem mandar direct pra gente, podem mandar mensagem pelo e-mail consultoria.equilibrium07@gmail.com, que nós sempre respondemos. Não deixe de se inscrever nos nossos canais e se você está assistindo pelo YouTube, de ligar o sininho aqui do YouTube para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Muito obrigado a todos. Equilibrium, os fatos e seus porquês.